Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Como que vocês estão? Nós estamos aqui para mais um Lançando Luz de hoje. É isso aí, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Nós vamos falar sobre algo muito especial, algo que vai ser bênção demais. Então vamos lá, roda a vinheta. Glória a Deus, é isso aí, mais um Lançando Luz. Talvez você esteja curioso para saber sobre o que nós vamos falar hoje no Lançando Luz. Vou falar de algo que, na minha concepção, assim, eu acho que nos ajuda muito, me ajudou bastante quando eu entendi um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando de propósito, isso mesmo, nós vamos falar sobre propósito, algo que deixa a gente um pouco agitado. Eu não entendi qual que é o meu propósito de vida, mas o que é propósito? Então nós vamos tentar aqui lançar luz para te ajudar de maneira muito especial, tá bom? Vamos lá. O que é propósito? A gente ouve falar tantas coisas, tantas pessoas falando acerca de propósito, e eu queria poder entender um pouquinho desse negócio de propósito. Hoje é uma linguagem, tudo, você tem que ter um propósito de vida, tem que ter propósito. Mas o que é propósito? Olha que legal. Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. De uma maneira simples, propósito é a razão pela qual algo existe ou foi criado. E aí, para você entender isso, para lançar luz, que esse é o nosso programa aqui, Lançando Luz, como é que você entende esse lance do propósito? Eu coloco aí dois exemplos aí que dá para a gente trabalhar bem legal. O que são esses objetos e para que eles foram criados? Olha que legal. O que são esses objetos e para que eles foram criados? Bom, primeiro objeto, aí você conhece muito bem, é uma cadeira. Qual o propósito pela qual essa cadeira foi criada? Quem a inventou a fez para quê? Para sentar. Se você respondeu sentar, você acertou. Então essa cadeira foi feita para sentar. Mas eu uso ela para alguma outra coisa? Óbvio que sim. Você usa ela, né, como escada, usa ela para travar uma porta, usa ela para tantas coisas, né? E eu brinco até aqui em casa que às vezes eu uso a cadeira como cabide, então eu gosto de jogar meu blazer, meu terno, às vezes uma jaqueta, eu chego e jogo lá. A gente usa ela para muitas coisas. Necessariamente, não quer dizer porque está dando certo que está sendo usado dentro do propósito. Isso aí a gente precisa entender. Talvez você tenha feito muita coisa que tem dado certo, mas não quer dizer com isso que você está vivendo o seu propósito. Então, é bom você pensar sobre isso. O segundo objeto aí é uma faca. Olha que interessante. Quem criou a faca o fez com um propósito. A faca foi feita para quê? Para o corte, né? Você usa ela para uma outra coisa? Óbvio que sim, né? Eu brinco até que às vezes eu uso a faca como uma espécie de chave de fenda, né? Você quer soltar algum parafuso e aí corre e pega uma faca ali e tal. Dá certo, dá certo. Mas tudo aquilo que está fora do propósito corre o risco de dar errado. E quando dá, pode ser danoso, né? A faca, por exemplo, quem nunca ela escapou e você acabou se cortando? Uma cadeira, como você usa ela como escada e desequilibra e cai. Mas estava dando certo, mas não estava exercendo o propósito pela qual foi criado. Então, pensar nisso à luz da nossa vida é entender que Deus nos fez com um propósito. Então eu preciso ter isso em mente. Não é porque está dando certo que significa estar dentro do propósito. Uau! Não é porque está dando certo que significa que está dentro do propósito. Pensa nisso. Hoje nós estamos lançando luz. Tem muita gente aí, mas eu estou com um projeto assim, está dando muito certo. Mas será que seria esse o propósito de Deus para você? Qual o propósito pela qual o ser humano foi criado? Qual o propósito pela qual nós existimos, né? Eu coloco aqui em cima no quadro aí para você, está vendo? Qual o propósito pela qual nós existimos? E aí eu preciso entender à luz de alguns textos. Isaías 43, verso 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória,
e a quem formei e fiz. Olha que legal, ele está dizendo, eu te criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus. A pergunta que a gente faz é sempre essa, mas, poxa, como é que eu glorifico a Deus? Olha Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha que legal. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, ou poderes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Uau! Então tudo foi criado por Deus e nós somos criados para a sua glória. Aí a pergunta, como é que eu glorifico a Deus? Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Uau! Efésios 1:4-6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aí a gente pensa assim, então como é que funciona? Como é que funciona isso? E eu coloco algo interessante aqui, ó. Do todo para as partes. Como assim? Primeiro a gente precisa entender que eu glorifico a Deus, sendo aquilo que Ele me fez para ser. Porque dele, por ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas, sejam tronos, potestades, soberanias. Eu te dei vários versos. Efésios diz que antes de mundo ser mundo, Deus já pensava em nós. Então, se eu quero entender o meu propósito de vida, eu antes preciso voltar para quem me criou. Por quê? Porque é exemplo da cadeira. A cadeira, ela sabe para que ela serve? Não até que quem a criou informe qual o seu propósito, o seu objetivo pelo qual ela foi criada. Pegou? Então, o que acontece? Então, se eu quero descobrir o meu propósito de vida, eu não posso voltar para mim mesmo, como algumas filosofias ensinam. Eu preciso voltar-me para aquele que me criou. Mas por que eu falei do todo para as partes? Porque, na verdade, nós temos um propósito geral e um propósito específico. O propósito geral é que nós, como seres humanos, como humanidade, glorificamos a Deus como um todo, como obra das suas mãos, como criação, em conjunto. Mas olha das partes. Nas partes tem o eu, tem ele, tem tu, e cada um de nós tem uma função neste mundo. Nós fomos feitos diferentes de propósito e com propósito. Então, quando eu coloco esse conjunto de engrenagens que você está vendo aqui em cima, está vendo? Isso nos mostra que eu glorifico a Deus sendo essa pequena engrenagem. E essa pequena engrenagem, ela faz parte de um propósito muito maior, acoplada a outras engrenagens, faz tudo funcionar. Então, eu glorifico a Deus sendo aquilo que Ele me fez para ser. Quando eu rejeito aquilo que Deus me fez para ser e procuro buscar ser aquilo que eu não sou, eu desagrado a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Deus nos fez com um propósito e esse propósito é para glorificá-lo de uma maneira geral ou específica, sendo aquilo que Deus nos fez para ser. Né? O peixe glorifica a Deus sendo peixe. Se ele buscar ser um animal terrestre, ele não vai glorificar a Deus. Por quê? Porque não foi para isso que Deus o criou. Então nós precisamos entender isso. O talento está ligado ao propósito pela qual nós fomos gerados. Ou seja, nascemos com um objetivo determinado por Deus. Por isso, Ele nos capacitou com tais habilidades. Então, eu glorifico a Deus, sendo aquilo que Ele me fez para ser. Então, a partir de hoje, no Lançando Luz, entenda, para aí de ficar se cobrando, de ficar buscando ser aquilo que você não é. O peixe glorifica a Deus sendo peixe. O cachorro glorifica a Deus sendo cachorro. Já pensou se o cachorro achasse que tinha que virar gato
para tentar glorificar Deus. Então, no propósito geral, em conjunto, Deus nos colocou próximo de pessoas, para que juntos glorifiquemos a Deus dentro do propósito que Ele nos deu. Mas existe um propósito específico. Deus te fez do tamanho certo, com as engrenagens certas, para você servir dentro de um propósito maior. Então esteja feliz consigo mesmo, entendendo que Deus te fez com um propósito muito maior, tá bom? Então qual é, o que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo existe e foi criado. Então Deus te deu os talentos, Deus te deu as habilidades. Talvez você se cobra porque você queria ser mais extrovertido, mas Deus te fez introvertido. Você se cobra que você queria ter tais habilidades em tal área e não tem. Mas olha aquilo que Deus te deu, glorifica a Deus sendo aquilo que Deus te fez para ser. E aí você vai estar muito mais feliz, tá bom? Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso Lançando Luz de hoje e espero ter te ajudado. Deus te abençoe e até uma próxima.